Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos aprender o módulo 11, nós vamos falar sobre adjetivos, ok? Adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é a palavra que expressa a qualidade ou a propriedade, ainda mais, ou o estado de ser das palavras, né? Ela representa a qualidade que aquela palavra tem. Então, é um adjetivo. Vamos dar aqui um exemplo para você. O velho touro da fazenda saiu arrogante. Um trecho de Raquel de Queiroz. E também mais um aqui, ó. Na porta do chalé brilhava um grande ovo da louça azul. Cecília Meirelles. Observe que você vai ver que tem algumas qualidades em algumas dessas palavras. Homem corajoso, ou seja, homem de coragem, homem que tem coragem. Atitude amorosa, atitude de amor ou atitude de quem ama. Ou seja, atitude amorosa é o adjetivo, atitude de amor é a locução adjetiva que deu qualidade e atitude de quem ama é a organização substancial do adjetivo, tá? Então nós vamos aprender aqui no adjetivo sobre flexões, que seria flexões de gênero, número e grau, né? Que na verdade todo mundo fala isso, todo mundo fala o que é isso e muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Gênero, número e grau são as flexões do adjetivo. E a primeira flexão de adjetivo é gênero. O que é gênero? O gênero é o número para concordar o substantivo. Ele faz com que haja concordância entre o substantivo e o adjetivo. Por exemplo, aluno estudioso, alunos estudiosos, aluna estudiosa, alunas estudiosas. Então, os adjetivos, eles podem ser uniformes ou biformes. Uniformes. Adjetivos uniformes são os que têm uma só forma para indicar dois gêneros, em geral terminados por A, E, L, M, R, S e Z. Mulher otimista, da tarefa leve, aluna jovem, a senhora cortês, né? O homem otimista, certo? O trabalho leve, o aluno jovem, a senhora cortês, o professor cortês. Ou seja, em exceções, algumas palavras, por exemplo, como espanhol, espanhola, bom, boa, andaluz, andaluza, que significa de Andaluzia, as pessoas descendentes de lá. E adjetivos também podem ser biformes na questão do gênero. O que são adjetivos biformes? São os que têm duas flexões, uma para o masculino e outra para o feminino. Como acontece no substantivo, masculino acaba em geral com o e o feminino acaba em geral com a. No caso dos adjetivos, também tem isso: belo, bela, estudioso, estudiosa, esperto, esperta. Entretanto, outras terminações podem ocasionar esse biforme, terminado com S, terminado com OR, terminado com ão, terminado com ão, terminado com ão, ou terminado com eu, terminado com u, tá? Você vai ver aí no quadro que vai ser enviado para você, tá bom? No quadro explicando toda essa biformidade do gênero da flexão do adjetivo. O adjetivo também pode conter número. O que é número? Quanto ao número do adjetivo simples, seguem as mesmas flexões do substantivo. Por exemplo, o, a, estudioso, corajoso, todas que terminam de forma substantiva, de forma simples. E tem as compostas, que modificam o gênero quanto ao número. Ou seja, vamos ver algum exemplo aqui só para você entender o que estamos falando. Plural dos adjetivos compostos. Regra geral. Como norma geral, só o último elemento flexiona-se em número e gênero. Por exemplo, adjetivo mais adjetivo ou a palavra invariável com adjetivo. Varia somente o último. O exemplo é escolas médico-cirúrgicas, problemas luso-brasileiros, olhos castanho-claros. Só a última palavra flexiona em relação à palavra. Exceções: surdo-mudo, surda-muda, surdos-mudos, surdas-mudas. Azul marinho, azul celeste, ultravioleta são invariáveis. Azul marinho, saias, azul celeste.
raios ultravioleta, não tem ultravioletas, não tem raio azul celestes, não existe azul marinhos, certo? Então, tudo isso é uma regra geral. Uma particularidade seria, no último elemento for um substantivo, aí ele varia. Saias azul pavão, olhos verde mar, tecido verde oliva, certo? Um macetezinho para você pegar, para você entender, nas indicações de cor, a palavra ficará inválida sempre que submetindo a expressão cor de. Por exemplo, blusa violeta, você está falando da blusa cor violeta. Meias, cor de creme, ou você está falando da cor do creme da meia. Então, não muda. Vamos lá. O adjetivo agora quanto ao grau. O adjetivo possui 2 graus. Quais são esses 2 graus? É medição de grau. Quais são eles? Comparativos e superlativos. O comparativo confronta-se mesma qualidade entre 2 seres e 2 qualidades do mesmo par, certo? No superlativo, anuncia-se a qualidade em grau elevado e a qualidade de um ser não comparado ao outro. Vamos para os exemplos? Comparativos. Por exemplo, comparativo de igualdade. Pedro é tão alto como João. De superioridade. Pedro é mais alto do que João. De inferioridade. Pedro é menos alto do que João. Ou seja, nota-se que igualdade é tão como ou tão quanto, superioridade é mais do que ou inferioridade é menos do que. Então, essa é a flexão comparativa de grau, ou seja, de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Na flexão de grau do adjetivo, é o superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. Absoluto é aquele, a estátua é muito bela. A estátua é belíssima. Ou seja, eu estou fazendo um superlativo. Estou dizendo que aquela estátua é muito, muito, muito bela. Ou analítico, como que eu disse, absoluto ou relativo. Isso é analítico ou sintético. Ou no relativo ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. Por exemplo, superioridade. A estátua é mais bela que todas. De inferioridade, a estátua é a menos bela de todas. Então, os comparativos podem ser tanto comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, o superlativo tanto de absoluto quanto de relativo. Mas há os comparativos irregulares. Por exemplo, bom. Qual é o comparativo de superioridade de bom? Melhor. Qual é o comparativo de superioridade de mal? Pior. Qual é o comparativo de superioridade de pequeno? Menor. Qual é o grau normal de superioridade? Grande, muito maior. Então, tome sempre atenção a isso quanto aos superlativos. E a questão do analítico ou sintético, quando eu acabei de falar anteriormente, quando o superlativo contém 2 palavras do advérbio. A estátua é muito bela, ou seja, muito e bela. O sintético é quando ela tem uma só palavra. Por exemplo, a estátua é belíssima. Belíssima é o sintético. Analítico é quando eu ponho 2 palavras, muito e bela ao mesmo tempo, ok? O superlativo ele pode ser absoluto analítico, pode ser absoluto sintético, riquíssimo, facílimo, macérrimo, magérrimo, ou ele pode ser de inferioridade, mais do que, menos do que. Vai ter um quadrinho, eu vou mandar para você, falando sobre os graus comparativos. Agora, por último, uma última parte desta aula é a locução de adjetivos. Por exemplo, o que é a locução de adjetivo? Aparece uma locução adjetiva, ou seja, uma expressão com valor de adjetivo formado na preposição. Nariz de águia é uma preposição. Língua de víbora, ou seja, você está dando locução dizendo que o nariz é tão bom quanto o nariz de uma águia. Você está dizendo que a língua da pessoa é tão feroz quanto a de uma víbora, certo? Nos adjetivos pátrios ou gentílicos, entre os adjetivos aos que se referem a continentes, países, regiões, estados, né, cidades, povos, são os pátrios. O que é isso? É o que se refere a povos. Os são gentílicos, assim, por exemplo, que dá a definição da gente daquele povo. Por exemplo, o israelita é um gentílico. O israelense é um pátrio. O que é israelita? Nem todo israelita é nascido israelense. Ou seja, ele é
Israelita, porque ele faz parte daquele contexto, mas ele não é israelense, porque ele não é nascido pátrio em Israel, tá certo? E o último aqui, por exemplo, quando eu falo de romano, de grego, de francês, e quando se misturam isso também, por exemplo, anglo-francês, anglo-saxônico, franco-grego, ou seja, francês e grego, inglês e francês, tá certo? É mistura de povos. E por último, não menos importante, como usar os adjetivos. Os adjetivos, eles devem ser usados conforme uma antepreposição de algum adjetivo ou substantivo. Implica na mudança de significado. Vamos ver alguns casos? Anteposição, ou seja, que ele está antes. Bela mulher. Qual é o significado de uma bela mulher? Eu posso colocar como mulher distinta. Bom rapaz. Eu posso colocar como um rapaz ingênuo. É o significado, mas eu estou pondo a anteposição é bela mulher. Mas uma bela distinta, uma mulher distinta. Um rapaz ingênuo, um rapaz esperto. Posposição, ou seja, a posposição. Mulher bela, mulher bonita. Ou seja, a anteposição, eu estou tentando dizer assim. Se a mulher é bela, ela é uma distinta. Se o cara é um bom rapaz, ele também pode ser um ingênuo. Na posposição, eu estou falando à frente. Se a mulher é bela, eu digo que ela é muito bonita. Se eu digo que o rapaz é bom, é porque ele tem muitas virtudes, certo? Alguns nomes são pronomes adjetivos, quando anteposto ao substantivo. São adjetivos quando propostos. Nesse caso, há também mudança de sentido. Certo homem, determinado homem. Vários homens, diversos homens. Homem certo, o homem adequado. Homens vários, homens diferentes, certo? Alguns adjetivos são usados no masculino, do singular, em substituição a advérbios. São os adjetivos de adverbilização. Por exemplo, as moças falavam claro, ou seja, não é que é o claro de clareza. Elas falavam claramente no sentido de falar de uma maneira entendível. Ou e sério. As moças falavam sério. O que é de sério? Sério de seriamente, de algo sério, de algo pontual. Ok? Bom, advérbios, adjetivos, tudo isso está ligado, mas hoje nós falamos apenas dos adjetivos. É a palavra que expressa a qualidade ou a propriedade do estado daquela palavra, em gênero, número e grau. E assim terminamos por hoje a nossa